queridos irmãos, queridas irmãs, você nos acompanhando aqui, você nos acompanhando em casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós somos extremamente felizes por começar a nossa reflexão, repetindo este refrão belíssimo, que já ecoou no coração, nos lábios de Davi, e de tantos homens e mulheres de Deus ao longo da história cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, este salmo que nós cantávamos, nada mais é do que a mais madura, a mais genuína, a mais encarnada constatação e o mais encarnado reconhecimento da nossa condição. Frágeis, limitados, miseráveis, dependentes de Deus. Se você e eu formos prestar atenção e ler todo esse salmo, nós vamos perceber que esse salmo nada mais é do que, em primeiro lugar, o reconhecimento da misericórdia de Deus, que é grande, que é infinita, que nos abarca, que engloba toda e qualquer realidade humana. Mas nós vamos perceber também que nesse salmo, Davi de maneira muito madura reconhece: Senhor, eu sei de que barro que eu sou feito, eu cometi o pecado, estou propenso a cometê-lo, porque infelizmente existe essa má inclinação, essa má tendência dentro de mim, na minha realidade humana, aquilo que São Paulo numa linguagem teológica chamava concupiscência. Mas eu te suplico, Senhor, não me abandoneis a mim mesmo. Em outras palavras, queridos irmãos, queridas irmãs, o que o salmista está nos dizendo, ele está nos fazendo reconhecer essa realidade: Senhor, não me abandone a mim mesmo, porque se o Senhor fizer isso, eu vou pecar, eu vou cair, eu vou fazer o mal. Gente, isso não é um pessimismo antropológico, como dizia Martinho Lutero, não. Esse é o reconhecimento de que eu sou morada de Deus, mas de que o mal também habita o meu coração. E que eu preciso de Deus para constantemente redespertar essa fagulha do bem que existe dentro de mim. Mas é que nem o carvão. Quem é que gosta de churrasco? Eu já falei que eu acho que no céu vai ter picanha, né? Porque é muito bom, diz que no céu é tudo de bom, né? Então eu tenho essa esperança. Você faz o churrasco, o carvão aquece, faz aquela, como a gente faz lá no sul, aquele churrasco no chão, ou qualquer tipo de churrasco. Mas com o tempo, se não se coloca mais carvão, se você não abana, tem pessoas antigamente que colocavam um ventilador, não é? Para abanar ali, não sei se você é dessa época, fazer o carvão pegar, pouco a pouco o carvão vai esfriando. Mas o carvão, no fundo, ele é muito esperto. Quando ele está apagando, ele dá um jeito de mostrar para o churrasqueiro ali que está precisando de mais brasa. Porque ele é inteligente, ele percebeu que o fogo não vem dele. Você precisa ser que nem o carvão. Porque o fogo que alimenta a sua alma não vem de você, vem de Deus. E você precisa manter sua alma acesa do bem, pela constante oração, pelo encontro constante com Deus, que é esse fogo que faz com que o bem vença dentro de nós, que faz com que o carvão não se apague, gente, dentro de nós, que faz com que o mal, o pecado, as más inclinações não nos dominem, não nos arrastem, não nos escravizem. Criar em mim um coração que seja puro, porque se depender de mim, Senhor, se depender de mim. Todo mundo que é santo de verdade, ou que quer trilhar um caminho de santidade, primeira característica: quem quer ser santo de verdade desconfia de si mesmo e confia em Deus. Porque o santo que confia em si mesmo, meu amigo, vai ser santo por pouco tempo. Criar em mim um coração que seja puro. Eu preciso, Senhor. Repita isso comigo: criar em mim um coração que seja puro. Eu preciso, Senhor. Eu quero que a chama do teu amor mantenha acesa em mim.
a chama do bem, da bondade, do altruísmo, dos valores que vêm do teu coração. Criai em mim um coração que seja puro. Eu quero. Amém. Primeira coisa, quero começar esta reflexão colocando esse tijolo. Nós precisamos aprender a desconfiar de nós mesmos e a confiar em Deus. Eu sei que eu não sou capaz de muita coisa, mas eu sei que Deus em mim é capaz de muitas coisas. Eu não sou capaz de vencer certas coisas, mas Deus em mim é. Se eu deixo, se eu me abro, se eu permito. Mas irmãos e irmãs, partindo desse primeiro tijolo, nós chegamos a essa constatação. Nós precisamos deixar que Deus crie em nós um coração puro, um coração novo. Tudo bem, é uma constatação que nós aprendemos com o salmista. Contudo, a primeira leitura nos revela uma realidade profundamente especial e ao mesmo tempo provocadora. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias vem do livro das consolações de Israel. Aquele livro que serviu para incutir esperança no coração do povo enquanto eles estavam no exílio na Babilônia. E neste livro Deus diz a seguinte coisa: eis que eu concluirei convosco uma nova aliança. Eu imprimirei a minha lei nas suas entranhas. Eu escreverei a minha lei no vosso coração. Gente, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que nós somos fracos, pode ser que você que esteja aqui agora, ou você nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, pode ser que você constate com propriedade: Padre Adriano, eu não consigo vencer certa coisa, certa realidade na minha vida, eu não consigo vencer este pecado, este mau hábito, este defeito. Quantas vezes, gente, a nossa família não vive bem e não é um lugar melhor porque a gente não consegue vencer o nosso temperamento, porque a gente não consegue vencer um vício, quem sabe que você adquiriu lá na infância. Você pode reconhecer isso, mas Deus está fazendo uma promessa: eu vou fazer uma obra em você. Eu vou imprimir a minha lei nas suas entranhas. Eu vou escrever a minha lei no seu coração. Gente, essa é uma promessa de Deus. É uma nova aliança. E a palavra proclamada nos ensina o Monsenhor Jonas Abib, nosso fundador na Canção Nova, é palavra realizada. Se Deus está falando que vai concluir uma nova aliança, é porque neste momento Ele já está fazendo essa nova aliança com você, pela ação do Espírito Santo, que está aqui operando no meio de nós, que está trabalhando na sua vida. Deus já está realizando essa obra nova, concluindo essa aliança nova com você. Filho, filha, você é fraco, eu sou fraco, como Davi constatou, como nós constatamos cantando esse salmo, mas a iniciativa é de Deus. Na primeira leitura ele diz: eu vou, você não pode, mas se você deixar, se você permitir, Deus está dizendo: eu vou te surpreender. O Papa Francisco tem uma reflexão belíssima, uma homilia que ele fez na Casa Santa Marta, na qual ele fala que a gente precisa se deixar surpreender por Deus. Você já se deixou surpreender por Deus? Lembrei de uma, esses dias eu me deixei surpreender por Deus. Vai rir do padre, hein? Eu estava falando numa homilia, não é? Que eu tinha que falar para o povo se deixar, sobre essa homilia do Papa Francisco, eu pregando. E Deus vai te surpreender neste dia, eu pregando. E eu não vi que o cabo do microfone estava meio descascadinho. E eu pisei onde o pessoal tinha derrubado um pouco de água. Deus vai te surpreender! Aí veio um choque. Eu saí, disfarcei, é lógico, né? A gente que é padre disfarça algumas coisas, né? Quando você tropeça, como diz lá em Minas, trupica, né? Você trupica ou você tropeça. Levei um choque, sabe aquele choque agudo que foi... Parece que levou uma ferroada. Eu falei: caramba. Aí eu saí, respirei um pouco e falei assim: gente, eu já fui surpreso hoje. Deus me surpreendeu, eu já fui surpreendido, aliás. Que choque infeliz. E eu estava falando sobre essa homilia, por isso que eu lembrei, não é? Mas de maneira muito concreta, fica tranquilo que você não vai levar um choque aí não. Cuidado com esses cabos aí, hein? Pode ser que se repita.
Você não precisa levar nenhum choque, mas você precisa tomar consciência. Deus quer te surpreender. Deus quer te surpreender na realidade que você vive, na sua família, no seu desemprego. Não é uma mágica, vem aqui que seus problemas acabaram, não. Deus não te oferece uma mágica, Deus te oferece uma presença, que não vai resolver os seus problemas como mágica, mas que vai caminhar ao teu lado todos os dias para que você os resolva de maneira certa e aprenda com eles, construindo sabedoria, superação. Deus não é um mago. Vem cá que Deus resolve todos os seus problemas. Não, Deus não é um mago, Deus é um pai. E o verdadeiro pai não é aquele que só compra coisa para o filho, não. Mas é aquele que faz com o filho, mostrando com o exemplo como deve ser feito. Você tem enfrentado sofrimento? Sim ou não? Tem enfrentado lutas na sua história, na sua vida? Eu as enfrento, com certeza você também, todos nós. Mas saiba que você não caminha sozinho. Quando a corda aperta, ou quando você se sente desgastado, angustiado, cansado, perdido, você não está sozinho. Você tem uma presença de Pai que caminha com você, que te sustenta, que está disposto a te abrir novas portas, novos caminhos em todos os dias na sua história, na sua vida. É um Pai, é uma presença de amigo, de Senhor, de Deus, mas que também é proximidade, que está perto de você. E hoje Ele está concluindo essa nova aliança contigo. E a liturgia prossegue. A segunda leitura do autor da carta aos Hebreus. O autor diz a seguinte coisa: que Jesus julgou e venceu o mundo através da sua obediência e da sua humildade. Jesus não venceu o mundo com superpoderes. Ele foi essa nova aliança encarnada entre Deus e a humanidade. Mas Ele nos revela, meus irmãos e minhas irmãs, que o caminho da superação que muitas vezes nós precisamos trilhar na nossa vida é o caminho também de não se revoltar diante dos sofrimentos, mas de transformá-los em amor, em superação. O sofrimento ofertado por amor, dizia São João Paulo II, é um instrumento profundo de salvação, para você e para os seus. E a obediência, gente, Jesus foi o obediente, Adão e Eva os desobedientes. Deus é obediente, o diabo é o desobediente. Só que infelizmente na nossa geração, nós somos filhos da crítica, da desobediência. Tem gente que critica só para mostrar que é inteligente. Tem gente que fala, eu não concordo com isso não, só para criticar. Mas inteligente de verdade não é quem critica somente não, porque até uma anta pode criticar, me perdoe a ofensa à anta. Inteligente de verdade é aquele que apresenta sim uma crítica, mas apresenta já em seguida uma solução inteligente. Isso que é uma pessoa madura na vida. Agora, se eu criticar, eu não aceito a igreja. Por quê? Porque está tudo errado. Por quê? Porque é assim. Vai estudar, meu filho. Vai entender o que você está criticando. Para dialogar, como tem nos pedido o Papa Francisco. Só que, infelizmente, nós muitas vezes temos dificuldade de nos submeter, de viver a obediência. Jesus redimiu a humanidade através da sua obediência. Tem filho hoje em dia de 12, 13 anos que já está mandando no pai, na mãe, que não sabe se submeter, que não sabe ouvir, que acha que sabe tudo, que acha que está pronto. Obediência, é isso que Deus nos pede. E mais, gente, esse evangelho, tem uns evangelhos que eu leio que eu fico com medo. Esse evangelho ele é muito bonito, mas ao mesmo tempo muito forte. Jesus está falando do grão de trigo. O grão de trigo, se não morre, ele fica sozinho. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Gente, quantas vezes na nossa vida, eu e você, não precisamos também internalizar essa mística do grão de trigo. Eu estava lendo esse evangelho ontem, refletindo, lembrando o que eu vivi no final do ano, com o meu pai que teve um câncer fortíssimo. Meu pai quase morreu. Meu pai é caminhoneiro, eu sou filho de caminhoneiro, tive caminhão também já. Trabalhei com ele, tudo que eu aprendi com meu pai. Dunga falava hoje, né, que perdeu também o seu pai, a sua mãe. E como foi, gente? Difícil.
chegar, com certeza você já viveu essa experiência com alguém, e encontrar sobre aquela cama, uns 15 quilos mais magro, a pessoa que eu sempre vi forte, a pessoa que eu sempre vi me ensinando as coisas, a pessoa que eu sempre vi me ofertando vida. Como foi triste ver a vida pouco a pouco se ausentando dele. Como às vezes o grão de trigo morre mesmo. Como eu sofri ali e deixei as minhas atividades aqui na Canção Nova em São Paulo, fiquei um tempo com ele e passei noites na UTI com meu pai, no hospital aliás, e estive com ele na UTI. Quantas vezes o grão de trigo não morre na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Gente, mas o que Jesus está nos ensinando nesse evangelho é que nem sempre a dor vem para nos destruir. Muitas vezes é o seu sofrimento que mais te pesa hoje, que é o que mais vai te salvar e te fazer crescer lá na frente. Confie em Deus e não queira resolver as coisas de maneira instantânea. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus tomar as rédeas da sua história, filho, filha. Não queira resolver somente com seus raciocínios, às vezes presunçosos. O grão de trigo às vezes tem que morrer mesmo. Mas não é que Deus queira me fazer sofrer, te fazer sofrer, não é isso. Deus é bom, Deus é bondade. E Deus está sempre agindo, está sempre querendo nos surpreender. Mas tem coisas que na vida nós precisamos viver. Nós precisamos enfrentar como na natureza. Jesus era muito inteligente. Ele usava justamente essas metáforas, essas parábolas que falavam da terra, de coisas que todo mundo conhecia na época, era uma sociedade rural. E todo mundo via que de fato você jogava o trigo ali na terra, ele morria e aparecia um pé novo de trigo, cheio daquelas pequenas espigas. Na vida da gente também é assim. Mas quando o grão de trigo está morrendo na sua história, você não está sozinho não. Aquele que já morreu e venceu a morte está sempre do teu lado para te ajudar em todos os momentos e para te fazer encontrar uma saída madura, uma saída inteligente. Mas é preciso confiar, é preciso se abandonar. Gente, quando eu refletia sobre isso, sobre toda essa realidade, esse grão de trigo que nos visita de tempos em tempos, e pode ser que você aqui esteja enfrentando sofrimentos, pode ser que o grão de trigo esteja morrendo na sua família, na sua casa. Nós temos a Graça aqui da Canção Nova em São Paulo, que é a coordenadora do projeto Canção Nova Abraça São Paulo junto comigo, que está na UTI há mais de 20 dias, com 40 e poucos anos. Nem sei se é isso mesmo, né? Se eu falar que ela está mais velha do que ela é aqui, lá da UTI ela briga comigo. Vivendo essa dificuldade, enfrentando essa dor. Uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de vida, mas enfim, gente, às vezes o grão de trigo na nossa vida tem que morrer. Isso não é masoquismo. A gente precisa buscar força em Deus, desse fogo que quer queimar dentro de nós para superar essas realidades. Mas enfim, quis dizer um pouco da liturgia como introdução, dessas leituras que são muito significativas. Mas querido irmão, querida irmã, uma coisa que me chamou muita atenção, desde o final do ano passado, quando eu elegi essa frase, esse versículo bíblico, agindo Deus, quem impedirá? Quando eu elegi esse versículo para ser o lema, o tema das atividades da Canção Nova em São Paulo neste presente ano, 2015, uma coisa me chamava muita atenção. Eu rezei, escolhi esse tema, coloquei esse tema, e eu mesmo um dia me perguntei, como que Deus age na vida da gente? Deus age, eu não tenho dúvida. Deus nos surpreende, Deus te surpreende, Deus me surpreende. Ele quer agir, como nós rezávamos na adoração. Às vezes Ele está derramando uma chuva enorme, forte, torrencial sobre nós. Nós estamos com os guarda-chuvas abertos, mas Ele nunca deixa de derramar água. E eu fiz um estudo para compreender de maneira mais assertiva como funciona essa ação de Deus. Como de fato Deus age na nossa história, como Deus age na história humana. E eu fui estudando a Sagrada Escritura e encontrei 4 personagens: Moisés, Davi, Elias e Paulo. Repita comigo: Moisés, Davi, Elias e Paulo.
4 personagens. A Sagrada Escritura é mestra de nos revelar a ação de Deus. Agora, como eu disse, eu fiz a introdução acerca da liturgia de hoje, e agora eu vou entrar neste tema, mudando a direção. 4 personagens que vão nos revelar como que Deus age. Você quer entender melhor como é a ação de Deus na sua vida, ou sim ou não? Em primeiro lugar, vamos entender com Moisés como Deus age. Livro do Êxodo, capítulo 3. Moisés, coitadinho, era gago. Imagina se eu fosse gago aqui para fazer essa homilia. Muitos aqui eu sei que não teriam paciência para me ouvir, com todo respeito. Moisés era gago. Moisés era assassino, que ele tinha matado um egípcio. Moisés era fugitivo, porque o faraó ainda queria encontrá-lo, queria matá-lo. Moisés trazia um complexo de rejeição muito grande, porque quando ele era criança, estavam matando todas as crianças hebreias, e ele foi jogado num rio. E a providência de Deus foi tão maravilhosa, que a filha do faraó, filha ou sobrinha, não me recordo, acho que filha mesmo, né? Filha do faraó, o encontrou, aquela criancinha, num cesto na água. Você escolheria uma pessoa assim, se você tivesse uma empresa? Imagina, responsável do marketing da sua empresa. Vai lá naquela reunião de negócio, um cara gago, cheio de complexo, porque alguém rejeitado assim, que ainda não viveu um processo de cura interior, cura afetiva e emocional, traz complexos sim. Se não aprendeu com Deus e com a vida a superá-los. Um cara rejeitado, um cara gago, um cara fugitivo, assassino. Esse currículo vitae, você contrataria na sua empresa? Sim ou não? Eu não contrataria. Eu não andaria nem com um cara desse para ser meu amigo. Imagina. E ele estava numa terra estrangeira. Mas Êxodo 3 diz que Deus apareceu para Moisés e disse: eu te escolhi para ir libertar o meu povo. Sabe o que Moisés respondeu? Eu, Senhor, você tem certeza? Tem certeza que sou eu que você escolheu? Êxodo 3, versículo 7. Ele respondeu para Deus: mas como que eu? Ele ficou assustado. Eu vou libertar o povo? Sou gago. E a pessoa, quando tem um complexo de inferioridade, ela sempre se vê pior do que é, né? Tem um Narciso que fica contemplando a sua, como diz a mitologia grega, a sua imagem na água e se acha lindo. A pessoa que traz complexos, ela pode até que não seja muito bonitinha, mas ela olha no espelho e vê sempre muito mais feia do que é. Porque a lente dos seus afetos e das suas emoções está distorcida, machucada, riscada. Moisés com certeza não tinha uma grande autoestima. Moisés com certeza era uma pessoa temerosa. Muitas vezes com certeza pessoas não tiveram paciência de ouvi-lo falar até o fim, porque ele era gago. Mas Deus o escolheu. Primeira característica da ação de Deus: Deus escolhe quem ninguém escolheria. Por isso que Ele me escolheu. E muitas vezes também por isso que Ele escolheu você. Você que está aqui, você que está em casa. Primeiro passo para viver a ação de Deus na nossa vida: aceitar a escolha de Deus sobre a minha vida. Independente do seu tamanho, da sua cor, da sua barriga ou ausência dela, você é um escolhido de Deus e ninguém pode mudar isso e nunca vai mudar. Deus te escolheu. Tome posse disso. Primeiro passo: Ele te escolheu. Ele me escolheu. E você precisa ter coragem de assumir isso. A ação de Deus é assim. Ele escolhe às vezes quem ninguém escolheria, ou por um mistério escolhe pessoas que poderiam até ser escolhidas por outras. Mas eu não sei. O que eu sei é que Deus escolheu você, do jeito que você está, do jeito que você é. Você jovem que vive caindo, você que não consegue vencer suas dificuldades, você que tem uma família complicada. Moisés nem família tinha. E a família que o criou queria matá-lo. Estava procurando para cortar a sua cabeça. Mas Deus o escolheu. E os chamados e o dom de Deus, Romanos 11, 29, são irrevogáveis. Deus escolheu você que está aqui. Você que está no pecado. Você que está fazendo tudo errado. Deus escolheu você.
Tira a poeira que está sufocando a marca da escolha de Deus sobre a sua vida e recomeça, porque Ele quer fazer brilhar o sol da presença dEle no seu coração, para iluminar e irradiar toda a sua casa, todo o seu trabalho, todos os lugares nos quais você vive. Deus te escolheu. Segunda coisa que Moisés nos ensina, Êxodo 14, sobre a ação de Deus. Moisés nos ensina, imagina, o bendito Gago, com toda essa história, conduzindo um povo rebelde, chega diante de um mar e olha para trás o faraó vindo com seu exército. Eu acho que a voz de Moisés nem saiu, porque já era Gago. Numa situação dessa, acho que ele rezou a Deus em mímica, né? Fazendo aquela linguagem de sinais. Mas o que Deus disse para ele? Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que se põe em marcha. Mete o pé na água que eu vou abrir esse mar. E o que Deus fez? Abriu um mar diante deles. Segunda característica da ação de Deus: Deus realiza aquilo que é impossível para o ser humano que nele confia. Deus realiza o impossível na vida dos seus escolhidos. Existem impossíveis na sua vida, sim ou não? Com certeza existem muitos. Saiba que Deus pode realizá-los, porque Ele te escolheu e Ele investe nos seus escolhidos. Ele capacita os seus escolhidos. Ele se doa aos seus escolhidos. Terceira característica da ação de Deus. Vamos trazer em voga a figura de Davi. Davi, gente, era um pastor de ovelhas, um menino fraco, era ruivo. Diz a Escritura, não tem nada contra os ruivos. E ele chegou naquela batalha contra os heteus, os hititas, e chegou diante de Golias, o maior de todos os guerreiros hititas. Até os heteus tinham medo, os hititas tinham medo de Golias. Saul, que era o rei de Israel, colocou uma armadura pesadíssima sobre Davi. E Davi não conseguia se mexer com aquela armadura, gente. Ele não se mexia. Davi retirou aquela armadura e falou: eu não consigo lutar com isso aqui não. Pegou 5 pedrinhas. E antes da luta, Golias amaldiçoou Davi. Diz o livro dos reis, diz 1 Samuel, aliás. Golias amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses pagãos. E Davi disse: hoje eu vou cortar a sua cabeça. E o mundo vai saber que não é pela espada que o Senhor concede a vitória, porque a guerra pertence ao Senhor. Terceira característica da ação de Deus: Ele não depende dos recursos humanos. E quanto maior for a sua fraqueza e confiança nele, mais ele age, mais ele faz acontecer. Ele não depende dos recursos humanos. Ele não depende somente dos seus dons. Ele não depende somente das condições. Ele faz acontecer quando você confia nele. Quarta característica da ação de Deus. Vamos trazer agora a figura de Elias. 1 Reis 17. Elias provocou o rei Acabe. Disse que não iria chover, que não iria cair uma gota de orvalho enquanto ele não falasse que choveria. Contudo, Acabe e os seus partidários começaram a perseguir Elias. Só que Elias, seguindo a ordem de Deus, foi para a torrente de Carite. E naquela torrente, todos os dias, de manhã e de tarde, os corvos alimentavam Elias. Traziam pão e carne. Deus mandou ele fazer isso. Vai para a torrente de Carite, que todos os dias os corvos irão alimentar você, levando pão e levando carne. Quarta característica da ação de Deus: Ele só age de verdade quando nós dependemos totalmente dele e quando é Ele a nossa única e maior segurança. Onde está a sua segurança? Você pode dizer que você depende de Deus? Porque o dia que você e eu dependermos de Deus verdadeiramente, Ele vai agir e ninguém vai impedir. Filho, filha, você e eu precisamos aprender a depender de Deus em tudo, até nas coisas mais pequenas, aparentemente banais. Você que é pai e mãe, quantos pais e mães me dizem: Padre Adriano, como que eu faço para educar o meu filho? Padre Adriano, eu conto meu testemunho, muitas vezes eu contei. Padre Adriano, como você superou as drogas? Me diga a receita. Filho, filha, não existe receita mágica.
Porque o que funcionou comigo não pode não funcionar com o outro. Na minha adolescência eu tive uma experiência com as drogas por 5 anos. Fui dependente, já contei isso aqui no último Abraça. Fui expulso de escola, entrei em coma, fui expulso do time que eu jogava, fui no fundo do poço. E Deus me libertou através da oração da minha mãe, da luta da minha família, do meu encontro pessoal com Jesus. Mas mãe, pai, dependa de Deus, até na educação do seu filho, porque Ele vai te dar a sabedoria certa, para você lidar com o seu filho, com a sua filha, para você dizer sim, para você dizer não. Até mesmo o jeito que você lida com o filho, não é o jeito que você lida com o outro filho. Dependa de Deus na educação dos seus filhos. Dependa de Deus no seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Dependa de Deus no seu trabalho. Deixa Deus te inspirar todos os dias, te dando a pedagogia certa para trabalhar, para se relacionar, para educar o filho, para lidar com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, para lidar com as pessoas difíceis. Dependa de Deus, porque sem dependência de Deus, a ação dele não acontece com fecundidade. Quinta característica da ação de Deus. E agora eu quero chamar Paulo, São Paulo em voga. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos diz que Paulo caiu do quê? Do skate? Do que caiu? Do patins? Estava dando uma volta de moto. Paulo caiu do cavalo. Você já ouviu essa expressão? Vem não, que você vai cair do cavalo. O cara começa a querer namorar a mocinha já não vai muito com a cara dele. Vem não, que você vai cair de cavalo comigo. Você não me acha bonito? Você tem uma beleza interior, tem que virar você do avesso então, né? Porque por fora tá difícil. Vem não, que você vai cair do cavalo. É uma expressão usual, não é? Uma figura até de linguagem. Gente, Jesus derrubou Paulo do cavalo de uma maneira. Acho que Paulo sentou a cara no chão. E você percebeu que a quinta característica da ação de Deus é a seguinte: em muitos momentos da nossa vida, Deus vai derrubar eu e você do cavalinho do nosso orgulho e dos nossos raciocínios presunçosos, para mostrar que Ele é Deus e para nos ensinar a pensar do jeito dEle, para nos ensinar a ser barro e deixar Ele ser oleiro. Quinta característica da ação de Deus, é lógico, eu estou falando de maneira sintética, porque eu não tenho tanto tempo assim para isso, mas eu poderia trazer muitas outras citações acerca da vida de São Paulo, que mostram que ele teve que cair do cavalo, que Deus destronou Paulo, a palavra poderia ser essa, derrubando-o do cavalo muitas vezes. Deus permitiu que São Paulo caísse do cavalo, gente, porque São Paulo tinha um temperamento difícil. São Paulo quantas vezes disse: eu tenho um espinho na carne, eu não consigo vencer, eu tenho essa dificuldade. São Paulo era um homem impávido, um homem bravo. Ele teve que aprender a lutar consigo mesmo, como dizia Drummond de Andrade, o vencedor de verdade é aquele que sabe lutar consigo mesmo. São Paulo teve que aprender isso, essa lição lúdica. Deus derrubou muitas vezes São Paulo do cavalo. E a ação de Deus, genuína, quinta característica, muitas vezes ela vai derrubar eu e você do cavalo. Vai. E como vai? Para nos destronar. Não é porque Deus nos quer fazer sofrer, não. No fundo, quando Deus nos derruba do cavalo, é porque Ele nos ama. E Ele sabe que se Ele não derrubar a gente do cavalo aqui, lá na frente o cavalo vai nos levar para um buraco, sem volta, sem saída. Vou contar uma história para você, que nos ajuda a entender bem. Diz a história que havia um homem muito sábio, um homem cheio de discípulos, aprendizes, esses sábios mesmo que gostam de ensinar na vida, com lições práticas, objetivas. E um dia esse homem estava andando com seu aprendiz, em uma floresta, em uma mata, um lugar aparentemente muito pobre, sem plantações, até o riozinho que tinha lá, secando, quase sem água. E de repente esse sábio, esse professor, esse ensinador começou a falar para o seu aprendiz. Estava ele e um aprendiz: vamos parar ali naquela casinha? Eu gosto muito de visitar as pessoas, porque quando nós visitamos as pessoas, nós sempre aprendemos alguma coisa.
principalmente pessoas que a gente não conhece, com as quais a gente não tem um contato. O jovem aprendiz falou: vamos, mestre. Chegando na casa, eles estranharam, porque a casa era sem calçamento, o chão da casa era o barro batido, os tijolos eram de barro também, a cobertura da casa era como se fosse um sapê. E o mestre, intrigado, viu um homem, 2 filhos e uma mulher, paupérrimos, com roupas pobres, e disse a eles: como que vocês fazem para sobreviver num lugar inóspito como esse, um lugar sem água, sem plantações? Aí o pai de família, meio sem jeito, falou assim: olha, graças a Deus que a gente tem uma vaquinha aqui em casa, uma vaca, que dia sim, dia não, ela produz uns litrozinhos de leite, e a gente faz um pouquinho de queijo para a gente comer. Aí a gente pegamos, concordância verbal e nominal perfeita, a gente pegamos o leite, o restinho que sobra, depois de fazer o queijo, vamos para a cidadinha vizinha, e trocamos ali por arroz, por alface, um pouquinho de feijão, um pedacinho de frango, moela de frango, tem gente que gosta, né? Pé de frango. E a gente vai vivendo, a vida é assim, vai acontecendo, a gente está vivendo, até o dia que Deus quiser, né? Estou vendo que o senhor é um homem muito inteligente. O sábio tomou um pouquinho de água, aquela água, até a água estava suja, tomou assim, já que eu pedi, eu vou ter que engolir até o fim, né? E foi embora. Depois deles terem andado uns 800 metros, o sábio disse, o mestre disse para o seu aprendiz: vou te dar uma ordem agora, vai lá, pega aquela vaca daquela família e joga no desfiladeiro, joga num buraco, no precipício. O aprendiz ficou em pânico, falou assim: mas meu senhor, é a única coisa que eles têm para sobreviver, você vai matar essa família, seu homem sem coração. Mas o homem não respondeu nada, e era uma formação muito rígida. Aquele discípulo percebeu que ele teria que fazer isso, foi lá, pegou a vaca e jogou no precipício. A vaca foi rolando, a orelha caiu para um lado, pé para outro, bucho da vaca embaixo, cabeça em cima, acabou morrendo a coitadinha. E o aprendiz foi embora com aquela mágoa do mestre no coração, e foi lá para o seu discipulado, para o seu noviciado, não sei, e aquela mágoa foi crescendo, e ele não entendendo por que um homem sem coração fez um negócio daquele. Ficou 1 ano lá no noviciado, saiu do noviciado, mas ainda com aquela mágoa, aquele sentimento de estar sendo injustiçado. 2 anos continuou lá. Depois do 3º ano aconteceram outras coisas, ele estava desgostoso, resolveu sair ali daquela formação, foi embora. E a primeira coisa que ele se decidiu a fazer: eu vou voltar lá naquele sítio, vou contar para aquela família o que aconteceu e vou pedir desculpa, porque eu fui muito desumano, desleal e acabei com aquela família. A hora que ele foi chegando, ele viu um jardim lindo na frente da casa, a casa coberta, bem dizer reconstruída, e aquilo bateu uma dor no coração dele. A família foi embora daqui, eles estão passando fome, eles perderam tudo que eles tinham, tiveram que vender o sítio para comer. Só que ele foi chegando, de repente ele viu a esposa do homem que morava lá, bem vestida, sentada ali na frente, e disse: o que aconteceu, minha senhora? Vocês ainda moram aqui? A gente mora aqui sim. De repente o homem sai lá de dentro, encontra esse discípulo, e ele, ansioso, pergunta: vocês moram aqui? O que aconteceu? Rapaz, você não acredita, disse o homem, aconteceu uma desgraça na nossa vida, e foi perto daquele dia que o senhor esteve por aqui, viu? Não sei que coincidência, a nossa vaquinha mimosa, você acredita que ela caiu no precipício e morreu? 14 dias de luto, fiquei sem tomar leite por 9 meses e 9 dias, tudo porque eu gostava demais da mimosa. Mas depois que eu vi que a mimosa morreu e não ia voltar mesmo, eu comecei a ver que tinha um terreno grande vazio do lado da minha casa, e comecei um dia a plantar um tomate, outro dia plantar um alface, outro dia plantar uma rúcula, beterraba, e comecei a vender ali na cidade vizinha. Não é que deu certo, padre?
Hoje eu tenho uma empresa registrada e entrego em 5 supermercados 2 vezes por semana. E o seu menino? Meu menino teve que ir embora para uma cidade perto, trabalha hoje, entrou a trabalhar num açougue e hoje é chefe do açougue de uma rede de mercados. E a sua menina? Essa daí me deixou feliz. Se formou semana passada. Na crise, ela foi embora trabalhar, conseguiu pagar os seus estudos e se formou. E a minha esposa está costurando aqui em casa, vendendo tapete. E o sítio está essa maravilha que você está vendo aqui. Tudo novo, nós reformamos a casa, tem esse carro aqui que é nosso. Ou seja, aquela vaquinha que eles mais amavam era o que mais prejudicava eles. Qual é a vaquinha na sua vida que Deus hoje precisa jogar no precipício para você crescer e desenvolver as habilidades que estão no seu coração? Qual é a vaquinha? Qual é a vaca que está na sua vida, que você está tão apegado? Às vezes é o cavalinho que você está sentado aí em cima. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus te derrubar desse cavalo. Deixa Deus te derrubar desse cavalo, filho, filha. Não fica apegado não, é a minha vaquinha mimosa. Pode ser que a sua vaquinha sejam os apegos que você traz no coração há tanto tempo. Pode ser que a sua mimosa seja o vício do cigarro, seja essa baixa autoestima que não faz você acreditar em você. Pode ser que a sua vaquinha seja esse seu comodismo, essa sua preguiça. Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa acomodado, acomodada. Qual é a vaquinha que Deus precisa jogar no precipício na sua vida hoje? Padre, mas eu não quero me desprender disso. Meu filho, minha filha, Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar uma vida nova. Às vezes você está chorando uma vaquinha aí, e Deus tem uma boiada inteira para te dar. Confia nele. Confia nele. Deus quer fazer de você o rei do gado, a rainha do gado. Não que você fique a vida inteira mendigando aí, que essa vaquinha que dá 3 litros de leite. Mas é preciso permitir que a vaquinha vá para o precipício. E isso causa alguma dor. O poeta alemão Goethe dizia: morre e transforma-te. Não tenha medo da metamorfose que a sua vida precisa passar para você ser o que Deus sonhou. Ou você acha que Deus criou você para viver uma vida de qualquer jeito? Foi o que eu escrevi nos meus 2 livros. No livro Construindo a Felicidade, que lancei pela editora Canção Nova. No livro Curar-se para Ser Feliz, que lancei pela editora Canção Nova. No novo livro Curar Feridas, Curar Raízes, Conquistar Realizações, que vou lançar em julho no acampamento PHN. As 3 coisas que eu escrevi, aliás, a coisa que eu escrevi nesses 3 livros, a tese que eu defendo, é aquela citação linda do profeta Jeremias. Deus dizendo: eu sei muito bem o que eu tenho, o projeto que eu tenho para vós. É um projeto de felicidade, dar-vos uma esperança. Deus não te criou para viver uma vida medíocre. Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para superar. Deus te criou para crescer. Deus te criou para ser luz na sua casa. Deus te criou para iluminar o seu trabalho, para ser um ponto de reconstrução na sua família. Deus te criou para ser um elo entre os seus. Padre Adriano, mas a minha realidade está tão difícil, está tão distante disso. A minha família hoje, o que eu vejo são escombros. Padre Adriano, meu filho, quem sabe está preso, drogado, ou longe de Deus, ou magoado comigo, com o pai. Filho, filha, a vida não é do jeito que a gente quer muitas vezes, mas Deus sempre tem um sonho para concretizar na minha, na sua, na nossa história, e é um sonho de felicidade. Deus tem uma esperança nova para você neste tempo, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Mas como o padre colocou, 5 pontos, 5 características da ação de Deus, você e eu precisamos corresponder, precisamos assumir a escolha de Deus sobre a nossa vida, precisamos ter fé e reconhecer que Ele realiza o impossível, precisamos aprender a lutar com as armas de Deus, a confiar nele. Precisamos aprender a depender totalmente de Deus.
E precisamos deixar Deus nos derrubar do cavalo quando for preciso, destronando os nossos raciocínios presunçosos, destronando a nossa mania de achar que sabemos tudo. E principalmente na sua família. Pode ser que você esteja aqui hoje representando alguém da sua família, rezando por alguém da sua família, ou que está doente, ou que está nas drogas, ou que está sofrendo, ou que te faz sofrer. Eu não sei o nome que tem a ferida que porventura esteja no seu coração. Eu sei que Deus pode transformar sua família. E você pode ser o canal para que essa ação de Deus aconteça na sua casa. Como eu disse, eu me recordo, eu era um dos principais na minha família, que dividia. Quando eu chegava de madrugada em casa drogado, quantas vezes, gente? Às vezes, desculpa o termo, eu já disse isso aqui, eu urinava na sala achando que era o banheiro de tão drogado. Mas no fundo, o que eu buscava era um amor que eu só encontrei em Deus. E quando Deus jogou no precipício a minha vaquinha do vício, eu descobri que Ele tinha me criado para ser uma águia e para voar mais alto, para ser feliz, para conquistar o que Ele sonhou para mim, e não para viver uma vida de qualquer jeito, não para viver uma vida qualquer. E eu, que era o maior divisor na minha casa, meu quarto era cheio de pôsteres de rock satânico, isso até os 17 anos, 16, 17. Comecei a usar droga com 11. Eu era uma pessoa muito adorável, viu? Muito. Aquela camisetona de rock cheia de caveira. Diálogo em casa era zero. Mas depois que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, eu fui o para-raio que atraiu a ação de Deus para minha casa. E hoje eu tenho uma irmã que é missionária também na Canção Nova. Eu tenho minha irmã, a outra que é catequista. A minha mãe que era ministra extraordinária da comunhão até pouco tempo. Porque meu filho, minha filha, quando você se torna para-raio de bênção na sua casa, a bênção cai, as pessoas queiram ou não. E a graça de Deus, a ação de Deus acontece na sua família e transforma os seus. Demore ou não, você veja ou não veja, Deus quer fazer de você um para-raio. Mas para isso Ele precisa te derrubar do cavalo algumas vezes. Seja humilde, seja dócil diante das podas, diante das quedas. Deixa Ele jogar a sua vaquinha, não fica pegado nela não. Pode ser que a sua vaquinha seja um relacionamento. Ainda hoje eu ouvi uma pessoa me dizendo: Padre Adriano, uma pessoa com a qual eu namorava me abandonou há anos, mas eu não consigo me abrir a outros relacionamentos. Eu morri com a morte desse relacionamento. E eu dizia para ela em outras palavras: tem uma vaquinha aí no seu coração, hein? E Deus tem que jogá-la no precipício. Ela me disse: Padre, eu não tenho forças, mas eu quero. E quando você diz sim a Deus, nem que você não tenha condições, Ele entra e faz o impossível se tornar possível pela força da fé, como fez com o sim de Maria, como fez com o sim de José, como fez com o sim de Paulo, como fez com o sim de Elias, de Davi, de Moisés, de Tiago, de João, de Bartolomeu, de tantos outros discípulos. Seja o para-raio de bênção na sua casa, porque Deus quer abençoar a sua família. Amém? Quero pedir para você ficar em pé agora. Eu vou mudar um pouco a dinâmica do que eu tinha programado, meus irmãos. Eu programei, quando eu preparava este Canção Nova Abraça São Paulo, eu programei uma bênção de consagração das famílias a Deus. Sua família precisa ser consagrada a Deus, sim ou não? Sim. Você quer hoje ser este para-raio de bênção na sua casa, sim ou não? Sim. Então nós vamos fazer essa consagração das nossas famílias a Deus. Eu quero pedir já de antemão desculpa, que eu tinha planejado de nós termos velas, acender as nossas velas aqui. Muitas pessoas já até adquiriram as suas velas, mas o sargento do choque da Polícia Militar me chamou, colocou a minha assinatura, a assinatura de um membro nosso, falou que nós não poderíamos acender as velas aqui por condições de segurança. Eu não sabia de antemão, eu tinha tido essa liberação, mas agora nós não tivemos mais, mas eu vejo nisso um canal da providência de Deus, e até nisso eu quero depender dEle.
Vamos depender junto? Até nisso eu quero depender de Deus, como Elias, na torrente de Carito. Você vai acender essa vela na sua casa. E o fogo dessa vela na sua casa vai representar o que nós começamos a viver aqui agora. Quando essa vela estiver acesa lá na sua casa e você diante dela rezando, não é só para acender e deixar lá para espantar pernilongo não, viu, cara de pau? É para rezar. É para rezar. Tem até a oração do cerco de Jericó. Nós estamos fazendo todas as segundas à noite aqui na Canção Nova em São Paulo, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Eu presido a missa de 7h30 às 9h. Nós estamos fazendo o cerco de Jericó. Tem até a oração do cerco de Jericó. Você pode rezá-la diante da sua vela acesa. Você pode encontrar essa oração na minha página no Facebook, no blog da Canção Nova de São Paulo, sãopaulo.cançãonova.com. Você vai acender essa vela na sua casa? Preste atenção. E essa vela, preste atenção, vai ser o prolongamento do que nós iniciamos aqui. Quando essa vela estiver acesa e você rezando pela sua família, você vai lembrar: eu estou sendo para raio de bênção. E pode ser que venha uns 5, 6 raios de uma vez, hein? Segura, peão. Quando Deus põe a mão, meu amigo, tem vezes que você tem que falar: tira a mão, está muito forte. Combinado? Então, mas fique com essa vela na sua mão. Você vai dar a mão para... ficar com a vela na mão e dar a mão para a pessoa do lado é um pouco difícil, né? Mas tente segurar no irmão, colocar uma das mãos em quem está do seu lado. Se for possível, dê a mão para quem está do seu lado. Se você estiver com a vela, como eu disse, vai ficar difícil. Nós vamos dar as mãos dentro do possível ou nos unir. Tem alguém da sua família aqui com você? Se tiver, melhor ainda. Melhor ainda. Você não tem noção dos raios da graça de Deus, você em casa também. Você não tem noção dos raios da graça de Deus que caem sobre a sua família quando você reza por ela. E mais, quando você e sua família rezam juntos. Então faça essa aventura conosco. Você em casa e você aqui também. Dê a mão para quem está do seu lado. Não vai acender a vela, pelo amor de Deus, hein? Senão o rapaz da polícia me pega depois. Você vai ver amanhã: padre é preso após evento no Ibirapuera. Não quero essa mensagem na Folha de São Paulo e nem outro jornal, hein? Pelo amor de Deus. Você vai dar a mão para essa pessoa que está do seu lado? E primeiro, gente, eu quero que você pense, cada pessoa da sua família, aquela pessoa mais problemática, quem sabe aquele pai que te humilhou tanto, aquela mãe que te abandonou, ou aquele pai que já morreu, aquela mãe que está doente, aquele filho preso, aquela filha na prostituição, nas drogas, aquele filho vivendo uma sexualidade errada, aquela filha em outro país, aquele filho longe, desempregado. Pensa agora, cada membro da sua família. Pensa neles. Mas não é somente um pensamento. Este é um pensamento que é uma oração. E antes do Padre dar a bênção de consagração das famílias, a Sagrada Família, a Deus, nós vamos cantar uma música, mas de mãos dadas, concentrado, concentrada, sem se distrair, pensando nos membros da sua família. Nós vamos primeiro aprender essa música. O Orlando vai cantá-la, o Padre vai dizendo a letra, e eu quero que todos cantem, mas ouça a letra dessa música, sinta essa música. Deixe Deus agir na sua família através de você agora. Agindo Deus, quem impedirá? O Padre vai dizendo a letra, o Orlando vai cantando. Só depois que você aprender, nós vamos receber essa consagração, essa bênção de consagração das famílias a Deus. Você vai cantar: dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Cante isso. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus, do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir, não penses em desistir. Não abandones a tua família, não abandones a tua família, precisa de ti. Mais uma vez, dos presentes que o Senhor já te deu, cante. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Tua família
é um dos mais importantes um tesouros, dos mais importantes tesouros, plano do amor de plano Deus. do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não penses em desistir. Não abandones a tua Não família. abandones a tua Precisa de ti. família. Precisa de ti. Uma vez mais, dos presentes que o Senhor já te deu, cante do fundo da alma. Presentes que o Senhor já te deu. Tua família é Tua família um dos mais importantes um tesouros, dos mais importantes tesouros, plano do amor de plano Deus. do amor de Deus. E por mais que difícil E estiver, por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. penses em desistir. Não abandones a tua Não família. abandones a tua família. Precisa de ti. Precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Cante isso. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será se tiveres fé. A tua Canta. também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa Minha é. família vossa é. Erga o braço dessa pessoa e canta Jesus, isso. Maria e José. Minha família vossa Minha é. família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Jesus, Maria e José. Minha família vossa Mais uma vez, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa Minha é. família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Abençoai a minha casa, canta. Abençoai a minha Cuidai bem casa, dela pra mim. Cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha Vou família. amar minha família Até o fim. Até o fim. Abençoai a minha casa, canta. Abençoai a minha casa. Cuidai bem. Cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Do início, dos presentes que o Senhor já te deu, cante. Os presentes que o Senhor já te deu. Tua família é Tua família é um dos mais importantes um tesouros, dos mais importantes tesouros. plano do amor de Plano Deus. do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, Por mais que difícil estiver, nem penses em não desistir. penses em desistir. Não abandones a tua família, Não precisa de abandones ti. A tua família precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, solta a voz do fundo da alma. Presentes que o Senhor já te deu. Tua família é. Tua Canta com empenho. família é Um dos mais importantes um dos mais tesouros, importantes tesouros. plano do amor de Plano Deus. do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, Por mais que difícil estiver, nem penses em não desistir. penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Abandones a tua família, precisa E agora com de convicção, ti. levantando os braços, crê na força do amor que tudo pode mudar. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. Como foi feliz a Santa Família A de tua também será, Nazaré. se tu tiveres fé. Canta isso e A tua acredita. também terá se tiveres fé. Jesus, Maria e José, Jesus, minha Maria família e vossa é. José. Canta isso. Minha família vossa é. Solta a voz e canta. Jesus, Maria e José. Seja o para-raio da Minha bênção. família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa Só você é. cantando do fundo da alma, Jesus. Jesus, Maria. Mais forte. Mais forte, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Mais forte, Jesus, Maria e José. Pro céu ouvir, Jesus, Maria e José. Minha família.
Por aqueles que não cantam na sua casa, Jesus. Minha família. Uma vez mais, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela para mim. Cante. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vou amar minha família até o Abençoai fim. a minha casa. Canta só você agora. Abençoai. Cuidai bem dela para mim. Vou amar. Vou amar minha família até o fim. Segura bem o braço, bem forte, a mão dessa pessoa agora. Eu confesso que quando nós cantávamos, eu me recordava de tantos momentos lindos que eu já vivi com a minha família. Lembre agora, nem tudo é escuridão, nem tudo é trevas, nem tudo são trevas, aliás. Existiram também momentos bonitos. Lembre desses momentos lindos que você viveu com seu pai, mesmo que ele já tenha falecido, que você viveu com a sua mãe, com seus filhos. Eu me lembrei de quando eu era criança, um gurizão, jovem, e eu não via a hora de chegarem as férias. Para eu viajar de caminhão com meu pai que era caminhoneiro. As férias eram um momento raro que eu tinha de profunda intimidade com ele. Aquele caminhão, no qual muitas vezes o tempo parecia que não passava, que parava. Quantos momentos lindos eu vivi com a minha mãe, quando a gente era jovem, e ela me ensinava, para ser sincero, me obrigava a rezar o terço. Vai lembrando agora, repita comigo: a minha família é bênção. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu não vou desistir dos meus. Eu não vou desistir dos meus. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir da minha família. Eu vou amá-la até o fim. Eu vou amá-la até o fim. Mesmo tendo problemas, Mesmo tendo problemas, desencontros, desencontros, feridas, feridas, eu quero ser um para-raio de bênção eu quero ser um para-raio de bênção na minha casa, na minha casa, para minha família. para minha família. Eu vou amá-los Eu vou amar até o fim. até o fim. E agora, com os braços erguidos, ainda erguendo o braço desse irmão, agradeça a Deus pela sua família agora, com as suas palavras. Agradeça a Deus por cada membro, por cada pessoa. Sim, louve a Deus. Esse irmão que está do seu lado agora é também um instrumento de bênção. Um instrumento de bênção para você. Ele representa aqui a sua família. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas famílias. Senhor, nós te agradecemos pelos nossos familiares. Senhor, nós te agradecemos pelo pai que o Senhor nos deu, pela mãe que o Senhor nos deu, ou até mesmo na ausência de um deles. Nós te louvamos. Nós te louvamos pelas pessoas que na nossa vida fizeram o papel de pai e mãe. Nós te louvamos pelos filhos que o Senhor nos deu, ou pelos pais, ou pelos irmãos. Mesmo que hajam dificuldades, nós te agradecemos, porque o Senhor habita a nossa família, e a família é o maior sonho de Deus para a humanidade. A família é constituída por um homem, por uma mulher, por filhos. É o maior sonho de Deus, é o maior sonho teu, Senhor. Nós te louvamos pela nossa família, nós te agradecemos, nós te bendizemos.